Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência fazendo minha primeira entrevista de trabalho depois do au pair. E eu fiz a entrevista no Dollar Tree. Eles estavam com um evento nacional de contratação ontem, no dia 27 de abril. Então, eu já tinha visto as plaquinhas algumas vezes, aí ficava, será? Não sei. Eu pensei assim, bom, vou tentar, né? Já que seria um dia que seriam várias entrevistas, então pensei, então vou tentar nesse dia. Na terça-noite, dia 26, então porque tinha uma plaquinha que dizia que tinha que fazer a aplicação online antes, pra ir. Já tinha, né, que ter seus dados, quando você diz a disponibilidade, experiência, estudo, etc. E aí, na terça-noite, eu tava preenchendo. E primeiro eu só achei um tipo de vaga, que era a vaga de assistente de gerente. E eu pensei assim, não, acho que não é essa vaga. Mas, de qualquer forma, eu preenchi, fiz tudinho. Inclusive, tinha um teste no final, que tinha que ser feito depois de aplicar. Era um teste dava mais ou menos 1h30 fazendo. Era o que eles diziam, né? Daria 1h30. Eu acho que eu levei 45, 50 minutos pra fazer tudo. Eram testes em que, primeiras questões era de... Eu trabalho bem em equipe. Aí você tinha que colocar concordo parcialmente, não concordo nem discordo, ou então discordo parcialmente, etc. E tinham várias frases assim e você tinha que colocar. Eram 90, mais ou menos assim. Tinha outras 10 questões que traziam situações. Você tá como se já fosse, né, um assistente de gerência. Você está no trabalho e um dos empregados chega atrasado. O que você faz? Aí tinha mais ou menos 5 opções do que fazer, né, de ações, e você tinha que colocar qual era a melhor ação, qual era a pior ação a ser feita, das que estavam descritas ali. E aí eu fiz tudinho, depois tinham várias questões era meio que de matemática, sabe? E a maioria conseguia ser resolvida com regra de 3 e depois fazendo a diferença, ou a soma, ou a divisão, alguma coisa assim, sabe? Eu diria coisas simples, né? Pelo menos pra mim. E matemática nunca foi super meu forte, mas eu sempre fui bem, principalmente no básico, né? Regras de 3, essas coisas. Mas meio que também um pouco de lógica. E tá. Então eu respondi tudo. Tinha 3 minutos nessas pra responder, né? Pra responder o probleminha. Às vezes tinha um gráfico, às vezes tinha tabela, tinha que fazer contas, etc. E tinha 3 minutos pra responder. Eu fui fazendo assim, bem sem pressão nenhuma e bem... Tinha que ser rápido, né? Fui fazendo no telefone. E aí, terminei tudo e enviou e falava, né, que ficaria sob análise. Aí eu pensei, mas eu acho que não é esse o trabalho que mais tava tendo vaga, né? Aí eu finalmente procurei e achei o trabalho de caixa, que é caixa meio período só, que eles chamam, caixa meio período, e apliquei pra 2 lojas. E aí eu fui, aí nesse dia eu fui até com essa blusa aqui, pra não ir muito largada, né, de calça jeans e tal. Fui com o cabelinho assim pra trás. Tava meio nervosa, não sabia o que esperar, como seria, afinal, minha primeira entrevista de trabalho depois de muitos anos. E então, ainda mais assim, aqui, num lugar que eu nunca fiz, que o au pair era uma entrevista diferente, né? Era uma entrevista com a família pra saber como era a rotina, etc. Por exemplo, o salário eu já sabia, então é bem diferente. Cheguei lá, tinham 3 pessoas na sala, eu esperei as pessoas saírem e falei com a moça. Falei, eu vim aqui porque eu vi que teriam entrevistas e tinha que aplicar online, eu já fiz e tal. Falei, tá bom, pode entrar, não sei o quê. Só que assim, fui entrando, eu não senti nem como meio que uma entrevista. Parecia literalmente que era só pra eu dar minha disponibilidade e ser contratada, basicamente. Ela falou, aí eu tinha falado, eu gosto muito dessa loja, eu falei, né, porque era uma das melhores, que inclusive é considerada loja modelo, porque é bem organizada, tá sempre bem estocada, vem vários produtos diferentes. E aí ela falou, bom, mas se você quiser trabalhar nessa loja, ela já foi falando assim, basicamente, sabe? Aí eu fiquei assim, nossa, acho que eu tô sendo contratada. Aí eu fiquei até meio, será?
Aí ela falou que queria trabalhar nessa loja, eu sei que a gerente dessa loja, essa é a gerente do distrito. Então ela falava assim, eu dou autonomia para os meus gerentes, né, gerenciar cada loja sua. Claro que todos de acordo com procedimentos e regras do Dollar Tree geral, mas cada um tendo, de certa forma, uma autonomia de como quer gerenciar. E ela falou, eu sei que eu botei minha disponibilidade, segunda a sexta, de manhã e à tarde, né? Que é como se fosse horário comercial, que é o que eu quero, porque eu não gosto de trabalhar final de semana. E aí, ela falou assim, bom, se você quiser trabalhar nessa loja, que é boa e tal, eu teria que ter pelo menos um dia do final de semana. Mas eu posso conversar com a minha gerente, com a gerente daqui e tal, ver se ela aceita ou não, porque ela disse que muito que precisava de caixa. E ela disse assim também, mas tem a outra loja tal, que é perto do Walmart, que também é perto daqui, as duas são perto daqui. E lá eu sei que eu consigo te encaixar melhor no horário de segunda a sexta, de manhã e à tarde. Aí perguntou qual seria o mais cedo de manhã, 7h30, tá bom? Eu falei, tá bom. E mais tarde? Eu falei, 5. 5 seria o máximo. Por exemplo, 7h30, 5. Falou, então tá bom. E aí já foi falando e tal, basicamente dizendo. Aí eu percebi, assim, como eu percebi que tava sendo já contratada, né, basicamente, tendo meio que uma oferta. Aí eu perguntei qual era o valor, qual era o pagamento, porque... Aí ela até falou assim, ai, não, ainda bem que você perguntou, que você quer fazer pergunta. Eu falei, eu tenho algumas dúvidas e tal, né? Ela falou, ótimo, porque ninguém me perguntou nada ainda hoje. Aí eu fiquei pensando assim, gente, enfim, né? Cada cultura, mas eu pensei, não, eu tenho que perguntar, eu tenho que saber o que esperar, sabe, como agir, como funciona, etc. Porque eu não vou só assinar alguma coisa ou concordar com alguma coisa se eu nem sei, pelo menos assim, alguns pontos básicos. Tentei pagamento. Ela falou, Dollar Tree geralmente paga o salário mínimo e em New Jersey é $13. Aí ela falou, mas eu consigo chegar até $13,50 por hora. Até $13,50 dependendo da sua experiência. Ela foi olhar, ela falou, você não tem experiência, mas você parece uma pessoa muito responsável, não sei o que, então eu posso te oferecer $13,25. $13,25 a hora. É bem baixo. Porque justamente é quase o valor mínimo daqui do estado, né? E é muito baixo, ainda mais que New Jersey é tudo muito caro, o imposto é alto, enfim. E aí, aí eu perguntei quantas horas são, mais ou menos. Ela falou que é part-time, que é meio período, e o máximo de horas que eu poderia trabalhar na semana é 31 horas. Até perguntou o que eu queria, fazer mais horas, menos horas. Eu falei, bom, faria perto de 31, né? Como se fosse um trabalho quase inteiro, integral, né? Aí ela falou, mas que o máximo é 31, né? Falou também que às vezes se você quer mais horas e você não consegue trabalhar numa tal loja, na loja que você de fato trabalha, pode trabalhar em outras da região, é só conversar com o gerente, ele te indica como se fosse um extra. E final de semana e dia de semana é tudo no mesmo valor de hora, né? Mesmo $13,25, no caso, que seria pra mim. E aí eu perguntei também como funciona férias, já que eu nunca trabalhei part-time, então, e nem em retail, né? Em atacado. E assim, lojas, então eu não sei como funciona isso. Aí ela falou, ela também não conseguiu achar nem lá no manual do Dollar Tree, mas falou que sim, tem direito a férias, mesmo sendo meio período, só que tem que ter o número X trabalhado, meio que pra ganhar o seu dia off, que eles chamam de PTO. Falei, bom, tá bom. Ela falou, mas depois eu vejo pra você e tal. Aí falou de sick day, que é dia de quando tá doente, né? Que a cada 30 dias trabalhados você tem direito a um sick day, é um dia off por estar doente. Aí eu perguntei também... Perguntei também sobre feriado, né? Porque eu sei que geralmente Dollar Trees funcionam na maioria dos feriados. Ela falou que sim. E que a única diferença é que em dia de feriado, que eles realmente consideram feriado, o pagamento fica R$1,50 a mais por hora, meio que um incentivo. Mas é isso, como se fosse um dia normal, né? Como eu já disse, final de semana também é o mesmo valor.
E eu perguntei sobre isso. David, eu... Acho que foi mais ou menos isso. Ela falou que tem um treinamento e que o treinamento é pago. Pensei, óbvio, né? Porque o treinamento basicamente é você trabalhar. Treinamento. E aí eu fui percebendo que ela já tava realmente, né, me contratando. Então, fiz todas essas perguntas. Aí ela falou que quando tá preenchendo online lá o negocinho que ela me mandou um e-mail que eu tinha que preencher, que lá mostraria o código de vestimenta, código de cabelo, essas coisas. E a gente foi acabando, meio que ela foi acabando a conversa, falou assim, ah, desculpa, já tô acabando aqui, você tem mais alguma pergunta? Eu falei assim, bom, tenho, não tem muito a ver com isso, mas eu tenho sobre, que eu falei, eu também apliquei pra outra, pra assistente de gerência, porque primeiro eu acabei achando que era aquele, né, mas não era, mas enfim, mas eu apliquei, fiz o teste, ela, nossa, você fez o teste? Falei, fiz. Ela falou, ai, nossa, deixa eu entrar aqui então no sistema e ver, só pra ver se você passou. Aí eu, sim, vamos ver, né? De curiosidade, seria interessante saber como que eu me dei. Ela abriu e ficou chocada. Falou assim, nossa, você passou com verde. Aí eu fiquei assim, tipo, tentando entender. Tá, mas o que é? Ela falou, significa que você acertou todas as respostas. Aí eu... E ela falou assim... E ela disse assim, e você nunca trabalhou com retail, né? Nunca trabalhou com atacado, essas coisas, com mercado? E eu falei, não. Ela disse, nossa, tem gente que... Ela falou, nossa, tem gente que trabalha com isso há 10 anos e não consegue passar nesse teste. Aí eu pensei assim, nossa, e ao mesmo tempo eu pensei, gente, não era lá essas coisas, né? Mas tudo bem. E ela ficou assim, super chocada. E eu até falei assim, bom, eu sei que eu não tenho experiência, mas seria possível já entrar como... Seria possível já entrar como assistente de gerência? Ou não, por não ter experiência? Ela falou assim, ela falou, como conselho mais pessoal do que profissional, eu diria, já que você nunca trabalhou com isso, né, com esse tipo de loja, ainda mais assim, que no Dollar Tree, é o que eu falei no começo. Você é caixa, mas você também tá ali colocando o produto na prateleira, você também tá varrendo, você tá enchendo balão, então assim, é tudo, né? Na maioria das outras, geralmente você tem, de fato, não, você só é caixa, você só limpa, você só coloca no estoque. Dollar Tree não, é bem diferente da maioria. E aí ela falou, se eu fosse você, eu primeiro começaria, né, assim, de baixo, pra ver como é, e pra ver se você vai se adaptar e gostar ou não. Tem gente que não gosta, justamente, porque basicamente não faz tudo, né? Mas depois que ela viu o meu teste, ela até falou assim, mas se com uma semana você dizer, não, eu amo trabalhar com isso, eu quero, me dá uma ligada que a gente vê e tenta colocar você como assistente e tal. Ela ficou bem surpresa com o meu resultado, né? Enfim, então foi isso ontem. Ela falou, qual loja você quer? Você quer trabalhar no final de semana? Eu falei, não quero, mas eu pensei assim, vou pensar, né, de qual seria. Ela até falou, não, tudo bem, eu já então te começo, como é o nome? Como se fosse registrar naquela loja, qualquer coisa a gente só transfere pra outra loja. E é isso. E falou assim, na quinta ou na sexta eu devo te ligar pra gente terminar de processar as coisas. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando ontem à noite, pensei muito, porque assim, é um valor muito baixo, o número de horas, e assim, também é uma coisa que ela falou. Eles não têm como garantir quantas horas eles vão conseguir me dar pra trabalhar por semana, porque isso é ditado pela empresa, ou seja, lá em cima, né, o chefão. Eles fazem isso de acordo com a porcentagem de vendas. Por exemplo, se aquela loja tem bastante venda, eles vão querer mais gente trabalhando por mais horas. Mas se eles veem que aquela loja tem um percentual de vendas baixo ou médio, eles não vão disponibilizar tantas horas para trabalho, entendeu? Porque vai ser menos gente trabalhando. Então, tem isso, sabe? Eu até falei, nossa, não sabia que tinha tudo isso por trás
de fazer o horário, né? Principalmente assim numa loja como Dollar Tree. Mas uma coisa aqui, se você já for no Dollar Tree, você sabe, os caixas estão quase sempre vazios. Tem no máximo 1, 2 caixas e não tem muita gente na loja. Então a gente já sabe por que agora, né? Porque eles fazem toda a contabilidade de acordo com a saída dos produtos de cada loja. Aí ela falou isso, eu falei, então eu vou pensar qual eu prefiro. E qualquer coisa, ela me disse assim, não, qualquer coisa tá aqui meu número pessoal, qualquer coisa manda mensagem e tal. E aí hoje, né, tinha feito mais ou menos 24 horas que ela enviou o e-mail que eu tinha feito a entrevista. Eu tentei entrar pra continuar, né? Tá, nesse e-mail já fala meu nome, meu sobrenome, dizendo que qual seria meu valor de pagamento, né, R$13,25 por hora. E dia de contratação, porque esse e-mail já é enviado só realmente para quem tá entrando na empresa. Inclusive fala lá, bem-vindo à empresa tal, companhia. E tinha lá, contratação como ontem. Mas eu entrei nesse e-mail, nesse link e deu como link inválido. Aí falava, fale com os nossos representantes para que podemos fazer isso numa loja, já que o link tá inválido e tal. Então eu mandei uma mensagem para ela. Ela ainda não me respondeu. Então é isso, eu vou ver, talvez esperar. Tá escrito que leu 3h43. São 4h14. Ok. Enfim, eu vou esperar pra ver se tem alguma resposta, ou se ela vai me ligar. Hoje provavelmente não, talvez amanhã. E depois talvez eu trago aqui o update pra vocês. Mas como eu falei, assim, ontem à noite eu pensei muito, falei com a minha mãe, falei com a minha amiga. E pensei que é um valor muito baixo, né? Ainda mais que não tem um número X de horas, pelo menos, pra fazer. Só que assim, não sei. Acredito que eu vou aceitar. Eu poderia conseguir algo melhor, poderia. Mas talvez eu aceite, porque eu não penso em isso ser uma coisa que... o resto da minha vida. Não, eu penso em talvez ser assim, alguns meses até pra, de certa forma, me realizar, de pensar, nossa, eu trabalhei na minha loja preferida. Talvez depois disso nem seja mais minha loja preferida, né? Não sei. E assim, meio que também pra entrar, pra voltar ao mercado de trabalho ou pra ter alguma experiência no currículo já aqui, fora o au pair. Então, assim, vamos ver também se vai dar certo isso, se ela vai entrar em contato comigo ainda pra ver se eu vou ou não vou. Então, por enquanto é isso, eu só queria gravar tanto pra eu lembrar, né, de tudo isso que aconteceu, quanto pra mostrar pra vocês um pouquinho como é. Mas, por exemplo, quando eu cheguei lá, né, a entrevista de trabalho, eu achei super diferente. Acredito também que não são todas as entrevistas de trabalho que são assim, porque meio que eles estão também desesperados pra ter mais gente, porque tem pouca gente que quer trabalhar. Até porque, assim, como eu falei, né, é um valor muito baixo, então tem gente que já procura outras coisas. E se realmente eu precisasse sustentar uma casa com esse valor, seria quase perto do impossível. Né? Mas graças a Deus, pra mim também não é uma super necessidade, eu não preciso disso pra sobreviver. Não vou passar fome se eu não aceitar esse trabalho, procurar outro, enfim. Mas é isso, então, falei bastante, mas queria compartilhar um pouco com vocês. E essa diferença cultural, né, também, pra ver que, por exemplo, eu que nunca trabalhei com isso, passei num teste e passei muito bem comparado a pessoas que aqui às vezes trabalham por muito tempo, mas não tem o mesmo pensamento, raciocínio. E eu sempre digo aqui, geralmente eu vejo brasileiro se dar muito bem nas coisas porque a gente realmente tá um passo à frente. Muitas vezes, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha história de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau!